Olá, gente linda! Hoje é dia de pão trançado aqui no canal. Receitinha fácil, aprendi com a minha sogra. Não vai leite, não vai ovos e também não é aquele pão que a gente tem que se matar para sovar. Ele fica muito macio. Vamos para os ingredientes. Para essa receita a gente vai precisar de um tabletinho de fermento biológico fresco, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 2 dedinhos do copo americano de óleo, dá mais ou menos 100 ml de óleo. Vai precisar também de 1 copo americano e meio de água morna para o frio, e a farinha de trigo sem fermento. Para essa receita a gente vai usar de mais ou menos 500 a 600 gramas da farinha, não vamos usar 1 quilo todo. Agora, se você quiser fazer mais pão, você pode dobrar ou triplicar a receita. Nós começamos colocando o fermento e depois 2 colheres de sopa de açúcar. Agora vai acontecer aquela reação química entre o açúcar e o fermento. E passando para lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, ativa os sininhos da notificação, já deixa o seu like, faça o seu comentário. A sua interação é muito importante para o crescimento do canal e, além de tudo, me deixa muito feliz. Eu procuro responder todo mundo com muito carinho, deixo o meu coraçãozinho, deixo o meu joinha para vocês e agradeço demais. Eu já vejo que tenho várias seguidoras fiéis aqui. Tenho pouco seguidor, mas já tenho vários fiéis e eu agradeço muito a Deus pela vida de todos vocês. Olha só, já aconteceu a reação química que a gente queria. O próximo passo é adicionar o óleo. Aí eu dou uma leve misturada nesse óleo e adiciono 2 colheres de sopa de farinha de trigo. A gente está fazendo a base para o pão, que é aquela famosa esponjinha. Eu chamo assim, coloque aí nos comentários como é que você chama essa base ou se você nunca fez pão assim. Eu confesso que para mim esse é o jeito que dá mais certo. É o pão que eu acho que fica mais levinho, mais saboroso e também ele cresce bem melhor com essa base. Feito isso, adicionamos a água morna para o frio. Lembrando que a água quente acaba matando, né, toda essa fermentação. Então, coloca o dedo na água, viu que ela tá um morninho, tipo uma madeira de bebê, sabe? Que você coloca na sua mão e não queima, é esse o ponto. Aí agora a gente vai tampar essa misturinha e vai deixar descansar por 20 minutinhos. Você pode deixar descansar tanto dentro do micro-ondas desligado, dentro do forno desligado, ou se você morar num lugar muito quente, deixa quietinho em algum lugar. Olha só o que acontece. Essa é a nossa famosa esponjinha, né? Como se fosse uma espuminha que fica boiando em cima dessa fermentação. Isso é sinal que o fermento deu certo. Agora nós adicionamos o sal e é normal borbulhar um pouquinho. E depois vamos adicionar a farinha. A farinha a gente vai colocando aos poucos. Como eu disse, nós vamos usar de 500 a 600 gramas de farinha. Para esse que eu fiz, eu usei 600 gramas assim certinho. Então agora é só ir adicionando a farinha aos poucos, né? Eu vou adicionando e mexendo. Quando que eu começo a sovar esse pão? Quando eu percebo que essa farinha já está desgrudando da minha colher. Quando eu já vou conseguir manusear ela ou na própria bacia ou eu jogo em cima do meu balcão. Eu gosto, às vezes, quando eu faço mais pão, eu manuseio mesmo na própria bacia. Mas nesse dia eu coloquei em cima do meu balcão. Olha só, agora é hora de colocar literalmente a mão na massa. Então eu vou trazendo a farinha de fora para dentro. Esse pão não tem a necessidade da gente ficar sovando muito. Na verdade, eu sovo enquanto eu tô misturando a farinha, né, na massa, enquanto eu preciso dar o ponto. Na hora que eu paro, que eu vejo que já deu um ponto bom, eu não fico mais sovando, eu não bato na massa, eu não fico esticando, fazendo aquele movimento de punho e dá super certo. Olha só, essa massa eu gosto de deixar ela, isso também é uma dica, é um pulo do gato para toda vez que você for fazer pão. Deixe ela sempre um pouquinho grudenta.
É assim, não que grude, que você não consiga manusear, mas você também não pode colocar a farinha naquele ponto dela não grudar em nada, porque daí o seu pão ele vai ficar duro. Então, olha só, esse é o ponto que a gente quer. É o ponto que já desgrudou totalmente da minha mão, mas eu ainda sinto que ela tá um pouquinho grudenta. Então, esse é o ponto certo. Agora, eu vou deixar descansar por mais meia horinha. Ele vai dobrar de tamanho. Eu gosto, como nesse dia estava bem frio, eu coloquei esse saquinho bem grudadinho na massa para ajudar ela a esquentar e cobri com o pano de prato também. Coloquei dentro do meu micro-ondas desligado, viu, gente? Porque nesse dia estava muito frio, mas quando aqui tá calor, eu não faço isso. Eu deixo ele num lugar que fique quente, né? E ele cresce do mesmo jeito. Olha só, a massa já cresceu e olha só como ela fica levinha, ela já dobrou de tamanho. Aí eu coloco um pouquinho de farinha no meu balcão e eu vou dividir essa massa em 2 partes iguais. Essa receita ela vai me render 2 pães trançados. Olha só, eu divido em 2 partes iguais. E essa outra parte que sobrou, eu dou uma arrumada nela, né? Eu faço como se fosse uma minhoquinha e vou dividi-la em 3 partes iguais. Se não sair totalmente igual, não tem problema, tá, pessoal? Agora a gente precisa fazer uma minhoquinha, mas assim, sempre apertando bem, porque não pode ficar ar dentro dessa massa. Se ficar ar, o pão não fica muito bom. Então, assim, sempre vai, estica e dá uma apertadinha, estica e dá uma apertadinha. Você vai fazer isso com as 3 partes que a gente dividiu. Feito isso, é hora da gente montar o nosso pão trançado. É bom a gente já fazer isso na própria assadeira que o pão vai ser assado, para não correr o risco de na hora de ter que passar o pão, transferir o pão do balcão para a assadeira, ele desmontar ou acontecer qualquer outro tipo de probleminha. Então, olha só, esse passo é muito importante. Você tem que fazer uma base bem firme para essa trança não abrir. Então, você pode apertar bastante aí no começo. Depois, você pode dar uma afrouxada que esse pão vai crescer e esses buraquinhos que ficam, o pão vai crescer e ele vai unir. Então, não tem problema. Então, olha só, é igual fazer trança no cabelo de criança. Se você nunca fez, é só passar as partes de um lado para o outro que dá super certo. Olha só como ele já ficou bem bonito. Como eu disse, esse pão, essa massa me rendeu 2 pães assim. Agora eu deixo esse pão descansar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou pré-aquecendo o meu forno. Eu pré-aqueço ele em forno 200 graus por 20 minutinhos. E aí dá mais uma sentada nesse glúten aí do pão e ele cresce mais um pouquinho também. Isso que eu tô fazendo agora é opcional. Eu gosto de colocar 1 colher de açúcar em uma gema e bato bem até essa gema dar uma clareada e pincelo isso no pão. Você pode fazer com margarina, você pode fazer com azeite ou você pode não fazer. Então isso é opcional. Eu gosto de fazer assim. Ó, o pão já descansou, olha como ele já cresceu mais um pouquinho e dentro do forno ele vai crescer mais, viu, gente? Essa massa ela é muito boa, ela é maravilhosa. E agora eu pincelo esse ovo no pão. Você pode assar os 2 pães juntos, tá, pessoal? Já passando de novo para lembrar, se você nunca comentou nos meus vídeos ou é a primeira vez que você está me assistindo, já deixa seu comentário, não se esqueça de colocar aí no botãozinho inscrever, isso é muito importante para o crescimento do canal. Então, olha só, para assar esse pão, ele fica entre 20 a 25 minutinhos no forno. Eu programo sempre 25 minutos, mas no meu forno eu sempre tenho que tirar antes. E olha só como que ele fica bonito, pessoal. Processo finalizado, olha como ele cresceu ainda mais. E esse pão ele fica muito macio, ele fica assim bem gostoso, gostinho de pão de vó mesmo. E como eu disse, essa receita me rendeu 2 tranças. Nossa, ótima para comer com sopinha nesse frio ou comer com uma margarina quentinha nesse dia.
Eu comi com uma margarina bem quentinha, assim, na hora que sai do forno, que fica muito gostoso. Olha só, eu vou partir para vocês verem como que ele fica bem macio por dentro. Não fica aquele pão mal cozido, né? Olha só como ele fica bem gostoso, bem macio, bem molinho. E eu gosto muito de comer esse pão amanhecido. Nossa, eu acho que ele fica uma delícia. Coloca aqui como que vocês gostam. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, ative os sininhos da notificação, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais um, isso vai me ajudar a crescer muito. Peço que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, todo mundo que está me acompanhando, me seguindo, e façam esse pão, tá? Eu creio que vocês vão gostar bastante. Já deixe o seu like, fiquem com Deus e tchau, tchau!